Oxe, meu irmão, vocês estão aí, é? Episódio 898 de One Piece. Basil Hawkins deu as caras desde o episódio passado. E agora é o enfrentamento. Eu morri de rir. Eu acho que esse episódio tem muito clima do East Blue. Tivemos fillers, mas foram bons fillers. Só sei que a animação ficou um pouquinho truncada. Mas em questão do que rolou, foi legal. Gostei! Vamos falar sobre o Basil Hawkins, os seus poderes de tarô e também o possível despertar. E claro, sobre a Nidai Kitetsu. Vamos embora? Vamos agora! Lembra de seguir o Blue no Instagram e no Twitter. Já vai dando um like, pode ser segurando a Nidai Kitetsu, mas dá um murro aí no like. Se inscreve no canal para mais vídeos de One Piece. Além da gente analisar o anime, também analisamos o mangá, temos previsões, perguntas e respostas, teorias. Fica com a gente. E já viu o vídeo sobre o One Piece Stampede? Resumiu a narrativa do filme todinho em 17 minutos. Tá o bicho, hein? A galera tá aprovando demais. Bom, Basil Hawkins apareceu e tá com aquela voz dele. Ele é meio o George Clooney, né? É um galanzão, mão nos bolsos. Faz aquela mesma cara dele. Ele não tem outra emoção, né? O Basil Hawkins. Imagina tu contar uma piada pra ele. Que frustração, velho. Deve ser contar uma piada pro Basil Hawkins. Você conta lá, ei, a piada do pinto que não tinha bunda, peidou e explodiu, cara. Não, sério, velho. Chato demais ser amigo dele. O Kaido deve estar triste, né? Por isso que bebe e chora. Aí, velho, olha só. Tem que explicar uma coisa sobre ele. Ele é um headliner, certo? É importante a gente começar a se inteirar da hierarquia do bando do Kaido. Tem coisas acima de ser um headliner. Acima dos headliners, que são vários oficiais, temos os Flying Six. Pelo nome vocês podem perceber que são 6 headliners mais fortes. Será que o Basil Hawkins está nessa categoria também de Flying Six? Acima dos Flying Six estão as Calamidades. E acima das Calamidades, o Kaidozaço, velho. E aí o Basil Hawkins, ó, outra coisa que torna ele chato pra caramba. Estou vendo aqui nas minhas cartas que vocês têm 19% de chance de sobreviverem por um mês. Tabacudo, meu irmão! Deixa eu guiar minha própria vida. Fica com esse negócio das tuas cartas aí, velho. Aí, o Ruffy chega lá, velho. Pega a provocação do Basil Hawkins, né? É o que, meu irmão? A gente vai derrotar o Kaido. Mas, ó, Ruffy, que Nemon disse pra gente, tu tá falando essas coisas aí. Aí o Ruffy, é mentira! Tudo que eu falei agora! Muito legal, velho. O Ruffy me mata de ir. E aí o Zoro se liga na Kitetsu segunda, a Nidai Kitetsu, né? Ele sente uma aura. Foi mais sutil que no episódio passado, né? Que no episódio passado até um peido rolava, tá ligado? O Ruffy usando o hack da observação dele. Só que dessa vez, ó, sutil. O Zoro sentiu ali a energia, a maldição, talvez, da espada. E aí ele, Ruffy, deixa eu dar uma olhada nessa espada aí. Ah, o Ruffy, não! E o melhor é como ele fala, não, Degozaru. Pra manter esse personagem que ele lembrou que precisa ter, né, por causa do Zoro. Daí chega o momento de vermos o Ruffy espadachim. Ou não, tá lá o Basil Hawkins, né? Alegre como sempre. Vai lá, galera, avança. Aí o povo vai correndo pra cima. Qual é a atitude que o Ruffy tem? Ele joga a bainha, velho. Eu morri de rir nesse momento, tipo, desnecessário total. E ele ainda dá um soco. Ele segurando a espada, dá um soco no cara, velho. O Zoro é o quê, meu irmão? Não joga a bainha. O que tu tá fazendo? Tu não tá lutando como um espadachim. Mas olha só, diferente do mangá, o anime mostrou aí o Ruffy defendendo os golpes, mandando outros ataques nos minions. Então, ó, o Ruffy tem umas habilidades. Mas olha, galera, isso é filler. Tá bom, o Ruffy não tem um mínimo de habilidade com a espada. Por isso que é bem engraçado quando ele tá segurando a Nidai Kitetsu e vai no soco, né? Uma coisa que eu gostei também dessa sequência nesse episódio, por mais truncada que a animação possa ter parecido, né? Rolou sangue. Que no episódio passado o Zoro faz uns cortes e é tipo Power Ranger, sai faísca, brilho. Aqui não, é sangue, meu velho. Tem um momento em toda essa sequência da briga contra os minions do Basil Hawkins que o Zoro enfrenta um cara com umas tranças pretas. O cara até amarra essas tranças no Zoro. O Zoro nem sente dificuldade. Mas ali, galera, eu acho que é um dos companheiros do bando dos piratas Hawkins. Ou seja, é um brother do Basil Hawkins. Porque a gente vê aí nessa configuração desse grupo do Basil Hawkins uns samurais, que deve ser uma galera de Wano. E tem uns outros minions com as roupas típicas dos piratas das feras, que é o bando do Kaido. Mas esse cara aí, ele não tá vestido em nenhuma dessas temáticas, tipo 100%.
Ele tá ali, né, com alguma coisa parecida com um kimono, mas ele é do bando do Basil Hawkins. Não pela vestimenta, é realmente um deles. É um careca com umas trancinhas lá, né? Como é que pode esse careca ter trança? Mas ele tem, ele só tem as trancinhas. É tipo Cebolinha da Turma da Mônica. Aí o Zoro não tem dificuldade, manda ele pra um buraco lá, uma cena fila bem tosca. Mas legal esse cara ter aparecido, porque eu lembrei de comentar sobre como o Basil Hawkins parou aí nessa bagunça toda do bando do Kaido. Porque a gente sabe que o Kaido se suicidou, tentou, né? Pá! E ali ele apareceu na frente do Eustace Kid, do Apu e do Basil Hawkins. A gente sabe que o Kid foi subjugado, tá preso. O Kaido quer quebrar o espírito do Kid. O Apu, pelo que a gente conhece, ele já tem uma vibe mais oportunista. Ele deve ter entrado de boas pro bando do Kaido, não precisou de muito. E eu acredito que isso aconteceu com o Basil Hawkins também. Pra ele estar como membro do bando aí, eu acho que quando ele viu o poder do Kaido, em vez dele ir pra cima, ele, pera aí, véi, na cara não pra não estragar o velório. Aí, véi, quando o Kaido, beleza, tu vem pro meu bando, vi? Aí o Basil Hawkins mudou o semblante dele pra aquele semblante chato que a gente conhece. Mas eu achei massa, véi. Aí beleza, o Zoro derrota o minionzinho lá do... o companheiro do Hawkins. E o Ruffy, delicado, né? O Ruffy joga um Velociraptor no Basil Hawkins, velho. Esse momento foi massa. Porque quando tá vindo o bichão, o Basil Hawkins tira a espada dele e empala o Velociraptor com princípios de palha na espada. Aí o melhor é o Ruffy. Ei, pô, o Velociraptor. Tabacudo, né, Ruffy? Porque tu jogou em primeiro lugar. E outra, se fosse tu e o Velociraptor, eu aposto que tu ia ficar, eu vou botar ele numa fogueira e comer. O Ruffy é muito imbecil, velho. Mas olha só, vamos falar da espada do Basil Hawkins. Por que ela virou palha? Será que é uma espada que tem essa propriedade e é muita coincidência termos o usuário do fruto de palha com uma espada de palha? Coincidências existem em One Piece porque o Oda gosta de deixar tudo bem bonitinho, né? A temática do personagem e tal. Mas eu acredito que isso foi uma skill do despertar, parecida com uma das skills que vemos no hack do armamento. Por exemplo, o Zoro, ele consegue passar o hack do armamento para toda a lâmina da sua espada. No caso, o Basil Hawkins deve passar a propriedade do seu fruto para a espada. E isso torna o despertar bem interessante. Porque quando a gente vê aquele exagero todo em Dressrosa do Doflamingo transformando prédios, ruas em fios, fica meio feio, né? Mas ali, ó, é o poder overpower do despertar. E aí se você percebe que o Doflamingo transformou prédios em fios, por que não uma espada também não possa ter a propriedade do fruto, no caso palha? E aí o Basil Hawkins, ele reverte o processo. Ou seja, aqueles prédios transformados em fios em Dressrosa, posteriormente, viraram escombros. Eu achei bem interessante a gente observar isso, galera. E esse é o começo do despertar do Basil Hawkins. Já já a gente fala mais. O Zoro vê uma brecha num determinado momento. Eu me lembrei muito daquela história do fio do Tanjiro, de Kimetsu no Yaiba. Ele consegue ver uma abertura e manda um corte. É impressionante, né? O Zoro cortou o Basil Hawkins na cara e aí vem um brilho. Opa, eu não tinha elogiado que no episódio anterior saiu brilho e aqui sai sangue, que bom, ponto pra esse episódio. Mas foi legal o brilho aqui, porque mostra, né, mais da habilidade do Basil Hawkins. Que na verdade, o corte não foi pra ele, foi pra um Minion. E aí o Basil Hawkins tá tranquilo, ele meio que se reconstrói e... Opa, menos uma vida. Daí ele diz que os bonecos representam os subordinados deles. É por isso que, quando o Zoro corta, a galera fica tensa pra saber qual de nós vai cair aqui. Porque ninguém sabe, né, qual é o próximo da fila, a ordem dos bonecos. E o Basil Hawkins diz, se eu coloco 10 bonecos em mim, são 10 vidas que eu tenho, eu posso morrer 10 vezes. Só que ele não fala o limite desses bonecos. Vê que tenso, galera. E eu lembro na época do mangá que rolaram as teorias. Será que ele pode ter transformado o Kaido em um boneco? Que aí o Basil Hawkins vira imortal, né? Tipo, não imortal, mas... é impossível derrotar o cara, porque você tem que derrotar o Kaido. Que ok, também não é impossível, mas é muito difícil, vocês entenderam, né, a história. E aí o Hawkins começa a invocar uma entidade, velho. Eu achei muito mais intimidador no anime, porque o céu vai escurecendo, a terra treme, tem toda uma aura roxa ali. O anime fez bem esse papel aí.
E aí o boneco, ele vai se transformando, os pregos vão aparecendo, vai tomando forma. E esse parece ser o despertar 100% do fruto do Basil Hawkins, né? Eu acredito que o despertar, a gente já falou de uma skill, né? Que é passar para outros objetos, transformar outros objetos. Mas tem uma outra skill que deve ser de criar uma entidade ou se misturar com o elemento do seu fruto. Por exemplo, o Capone Gangbang, lá no Chateau Whole Cake, se transformou no Big Father. É um castelão humano. É o Capone Castelo. E aqui o Basil Hawkins, ele não se transforma no monstro de palha, mas ele conjura, né? Ele invoca como se fosse uma entidade. Mas eu acredito muito que esse é o despertar do Basil Hawkins. E o cara ainda foi muito humildão. Eu não lutaria de maneira justa com dois piratas da pior geração. Mas tu tá lutando de maneira justa também. Tipo, o Ruffy tem o fruto da borracha. Nada mais justo que ele use aí todas as skills do seu fruto. Se o Ruffy usar o Gear Force, né, ele não tá sendo injusto, não. Mas beleza, né? É uma luta do Basil Hawkins contra 2. Mas ele tá usando as skills do seu fruto, velho. Tá tudo tranquilo. Tá usando o despertar, o poder do tarô. E aí eu acho que o tarô tem a ver também com a vibe do seu fruto, que deve ser ligado ao voodoo. É aí que o Basil Hawkins tira um cartão, não, uma carta. Cartão é ótimo, né? Deixa eu passar no crédito ou no débito. Tira uma carta do tarô, né? Ele tira o tolo invertido. E aquilo na interpretação do Hawkins é a discórdia interna. A gente vê que 2 dos seus minions começam a brigar. Então rola um controle. É muito assustador, velho. Eu quero ver o Oda desenvolvendo o poder do Hawkins. E ele não desenvolveu além disso até agora no mangá. Isso aí é capítulo 911 do mangá, esse episódio. E tá no 952, ou seja, 40 capítulos depois, o Oda ainda não desenvolveu todo o poder do Basil Hawkins, né? Então, ele tem um poder aparentemente normal, ele tem a previsão, 19% de vocês sobreviverem no próximo mês e tal, mas ele também afeta o entorno. E, pelo que eu percebi, tomando como referência só esse episódio, né? Ele parece conseguir aplicar um poder, ele parece afetar a arena de batalha quando ele invoca a entidade gigante. E aí os cartões ganham efeito. Então, se ele pega um cartão antes de invocar a entidade, ele está fazendo simples previsões. Depois que ele invoca, aí tem efeito, que deve ter a ver com o despertar. O fruto dele não é simplesmente o fruto da palha, galera, é o fruto do voodoo, né? E aí, nesse momento de tensão, o Kuma Inu interrompe a luta porque a Otama tá ardendo em febre. Ele pega o Zoro e o Ruffy, né, bota nas costas e eles vão fugindo dali. É aí que o Basil Hawkins tira mais uma carta. Ele tá imóvel, ele tá esperando as próximas previsões. Ele se baseia muito pelas cartas, né, bem interessante isso. E aí ele tira o Hierofante invertido. É uma carta de perseguição. E aí ele manda o bonecão. Eu acredito que ele tá indo, né? A gente vê que os minions estão indo pra cima do Ruffy e do Zoro, perseguindo. O Basil Hawkins também, mas é mais o bonecão que tá indo pra lá. E baita gancho, viu? Do episódio, porque a gente fica curioso. E pelo preview a gente vê que o Zoro vai enfrentar esse bonecão. A gente já vê ele usando aqueles princípios do Ichigorira, Nigorira. Eu acho massa, velho, que ele incha, né? Vira monstrão aí. E bem legal que o monstro vai envolvendo tudo numa tempestade de areia. Gostei demais, velho. Então tô ansioso pelo próximo. Tô gostando demais do anime. Gostei das soluções pra esticar essa batalha, mas a animação não tava tão legal. Em questão de textura, tava. Mas em questão de movimentação, tava um pouquinho tosco. Quero saber a opinião de vocês agora. Deixa aí nos comentários e até a próxima.